Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria, hein? Estar com vocês aqui mais uma vez para mais uma das nossas lições CPAD, Revista de Jovens. E nessa feita, nós já estamos na lição de número 6. É isso daí, nós já estamos praticamente na metade dessa revista que tem sido realmente um bálsamo para a nossa alma, para revigorar a nossa esperança, para fortalecer a nossa fé e para adquirirmos mais conhecimento a respeito da palavra de Deus. Tem sido maravilhoso esse momento que nós temos vivido, que nós temos experimentado e que o Senhor Deus tem nos proporcionado. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito em nosso canal ADMPTV, faça isso. Se inscreve em nosso canal, em nossa plataforma aqui do YouTube, ADMPTV, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, compartilha essa aula com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas através do ensinamento da palavra de Deus. Não se esqueça, deixa seu comentário que nós temos acompanhado, nós temos visualizado, curtido os comentários de todos aqueles que têm interagido conosco através aqui da plataforma, através dos vídeos da aula da Escola Bíblica Dominical. Então, sem delongas, pegue a sua Bíblia, sua revista, seu bloco de anotação, sua caneta e vamos lá. É importante que você faça isso, que você pegue o seu bloco de anotação, sua revista, sua Bíblia para acompanhar conosco e nós temos muitas coisas interessantes para tratarmos hoje a respeito de escatologia. Então vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Vamos? Hoje, como eu disse, nós falaremos a respeito da sexta aula dessa revista de Jovens, e a lição é de lição de número 6. A sexta lição dessa revista traz como título A Grande Tribulação. É isso mesmo, e o texto do dia se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o evangelista Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 21, que nos diz da seguinte forma: porque haverá então grande aflição, outras versões dizem grande tribulação, grande provação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Esse versículo é muito forte, não é mesmo? Vale a pena você sempre ler o texto do dia, a síntese e o texto bíblico com os seus alunos na classe, na sala da escola dominical. A síntese da revista nos diz da seguinte maneira: a grande tribulação será o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. O que a revista está nos dizendo e o comentarista está explanando através dessa síntese imagina os eventos mais terríveis, tenebrosos, traumáticos de toda a história da humanidade. Talvez você tenha se lembrado agora da Segunda Guerra Mundial, talvez da Primeira Guerra Mundial, que você já ouviu na escola, que você já estudou a história na escola, no seu ensino médio, e você lembrou da Guerra Fria, do Holocausto, de Hitler, de situações e momentos da história que foram terríveis, que foram momentos de tragédia, momentos de caos, momentos caóticos, mas ainda a síntese da revista nos diz que a grande tribulação será o período de tempo mais tenebroso. Vai superar a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, isso ou aquilo, por mais terrível que você consiga pensar, a grande tribulação será ainda mais horrenda, mais terrível, mais tenebrosa e mais traumática. O texto bíblico está escrito em Apocalipse capítulo 6, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Nós falaremos mais para frente a respeito deste capítulo, a respeito do capítulo de número 6 da carta ao Apocalipse, a carta que foi João, o autor dessa carta. Foi João que escreveu essa carta quando estava então na ilha de Patmos. Bom, algumas perguntas são necessárias para nós começarmos a falar do assunto da grande tribulação. Primeiro que nós temos que entender que a grande tribulação está dentro de momentos que acontecerão após o arrebatamento da igreja.
Mas para me abrir um leque ainda maior, a grande tribulação está dentro dos acontecimentos da escatologia, dos assuntos dos últimos dias ou dos últimos tempos. E como nós estamos falando sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento, sobre escatologia, é importantíssimo que nós entremos nesse assunto a respeito da grande tribulação, que será o momento que acontecerá na escatologia. Por que eu digo sempre acontecerá, ainda vai acontecer? Porque nós estamos vivendo um período escatológico. Tiago, como assim nós estamos vivendo um período escatológico? Quer dizer que o arrebatamento já aconteceu? Não. O que eu estou querendo dizer é que desde que Jesus ressuscitou e avisou aos seus discípulos, subindo, sendo assunto aos céus, o anjo, o varão, dizendo, da mesma forma que ele foi, ele voltará. Desde esse momento, nós estamos vivendo prenúncios escatológicos. Nós estamos vivendo os sinais escatológicos que Jesus escreveu muito bem no capítulo escatológico do Evangelho de Mateus. Capítulo 24, Jesus vai falar a respeito de alguns sinais, aonde vai se repetir no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, sinais que antecedem a volta de Jesus. E quando nós olhamos esses sinais, percebemos que a maioria já se cumpriu, que nós estamos realmente vivendo o princípio das dores. Mas vamos com calma, daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Você já ouviu, eu vou apenas pincelar algumas coisas para dar sentido e para trazer conectividade na nossa aula. Bom, nós teremos 3 tópicos nessa lição, a lição de número 6. O primeiro tópico, como você pode ver, é a realidade da grande tribulação. Nós vamos falar da realidade que esse período vai trazer para toda a humanidade. No segundo tópico, nós falaremos o propósito da grande tribulação. Tiago, tem propósito? Qual que é o intuito? Qual que é o objetivo da tribulação? Nós veremos no segundo tópico dessa revista, dessa lição, melhor, e também o terceiro tópico que fala quando acontecerá a grande tribulação. Mas antes de mais nada, vale a pena ressaltar mais uma vez que esse assunto deve ter bastante clareza. Por quê? Nós falamos lá no início dessa revista que existem diversas linhas de raciocínio, diversas linhas de raciocínios teológicos dentro da escatologia. A respeito da grande tribulação, tem algumas pessoas, alguns estudiosos, que têm a linha pós-tribulacionista, ou seja, que Jesus voltará após a grande tribulação. Outras linhas de raciocínio teológico dizem sobre os mesos-tribulacionistas, que Jesus voltará no meio da grande tribulação. E linhas como a nossa, pentecostais, essa é a linha que nós vamos estudar hoje, que é mais aceita pelos estudiosos e que nós acreditamos do fundo do nosso coração, que é o pré-tribulacionismo, é que Jesus voltará antes da grande tribulação. Professor, obreiro, jovem que está me ouvindo, toda vez que nós falarmos a respeito da volta, a respeito do arrebatamento, a respeito da escatologia, precisamos falar com convicção, com o nosso coração ardendo e crendo. Jesus voltará. Bom, para nós começarmos, algumas perguntas são necessárias, como eu disse. E qual que é a pergunta-chave para nós darmos início a essa aula sobre grande tribulação? Para mim, a pergunta-chave é: o que é a grande tribulação? Quando você abre a sua Bíblia em Sofonias, eu já estou com a minha Bíblia aberta, no capítulo de número 1, versículo de número 14, Sofonias vai nos trazer a respeito do que é a grande tribulação. Um adendo, um parêntese, quando olhamos para o período neotestamentário, o Novo Testamento, o Novo Testamento traz para nós a grande tribulação realmente como o dia da tribulação, ou o dia da provação, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a respeito desse assunto. Mas quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, a nomenclatura, ou a palavra, ou a temática grande tribulação já não é falada dessa forma, mas usa-se palavras, sinônimos, como o dia do Senhor,
o grande e terrível dia do Senhor. Esses nomes, essas nomenclaturas, de como o grande dia do Senhor, que Joel vai citar, Amós vai citar, Sofonias vai citar, é mesmo que se falar a grande tribulação. Só para você entender essa diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento, só que o assunto é o mesmo, é um assunto comum, a grande tribulação, mesmo que às vezes essa nomenclatura se altere, mas o sentido, a semântica continue o mesmo. Olha, você já abriu sua Bíblia, né? Sofonias capítulo 1, versículo 14, nos diz da seguinte forma, ó, o grande dia do Senhor está perto, vírgula, está perto. Eu gosto dessa enfatizada que Sofonias dá. O grande dia do Senhor está perto, vírgula, está perto. É como se ele estivesse dizendo, acreditem, está muito perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará-lhe o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens, dia de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco, nem a sua prata. Presta atenção nesse versículo. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo. Toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. O que Sofonias está dizendo é, esse dia será terrível. Será um dia tenebroso, será um dia de indignação, angústia, ânsia, alvoroço, desolação, trevas, escuridão, nuvens, densas trevas, trombetas, alarido contra cidades fortes, contra homens poderosos. Nesse dia, ninguém escapará da ira do Senhor. Ninguém que estiver na terra escapará do juízo que a grande tribulação trará. Quando eu falo um juízo dentro da grande tribulação. Claro, eu não estou falando do juízo final, porque a grande tribulação antecede o juízo final. Eu estou dizendo de homens terríveis, de homens que não aceitaram a voz de Jesus, de homens que não aceitaram a voz de pregação, de salvação, de graça, de misericórdia da igreja. Esses homens, se estiverem vivos, até quando Jesus arrebatar a sua igreja, eles passarão pela grande tribulação. Deixa eu abrir um parêntese. Ontem nós estávamos evangelizando nas ruas, quando nós estávamos falando do amor de Deus. Algumas garotas, algumas irmãs, jovens da igreja, tinham acabado de cantar um hino. E esse hino falava sobre o amor, sobre a salvação, sobre a cruz, sobre o perdão que Deus nos oferece. E logo após esse hino, eu comecei a pregar a palavra de Deus, anunciando que Jesus é a solução, que Jesus é a resposta para as perguntas, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E quando pensa que não, um homem saiu da sua casa com uma marreta desse tamanho, irmãos, com uma marreta desse tamanho, e começou a pregoar palavras de baixo calão para nós. Começou de forma nervosa, como se ele tivesse possesso de ira, dizendo, calem a boca, parem de gritar, parem de falar isso. E com uma marreta desse tamanho falou, se vocês não pararem, eu vou acabar, eu vou destruir essa caixa de som, eu vou agredir vocês. E ele queria ir para cima da gente. Nesse momento, eu fiquei um pouco mais na frente, para preservar a vida das meninas. Eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa, com medo que eu digo contra a nossa vida. Mas eu estava em oração, eu estava orando no meu coração, repreendendo a fúria do inimigo, e ele querendo vir atrás de nós, querendo chegar, agredir a gente. E a família saiu para fora, começou a segurar ele com aquela marreta, falando que ia bater na gente, falando que ia destruir a nossa caixa de som. E eu não fiquei preocupado com bens materiais, mas com a nossa vida. E eu fiquei pensando, esse homem está possesso.
E eu comecei a dizer, Senhor, nós viemos aqui para abençoar a vida, para abençoar a família de vocês. Porque naquela rua, quando nós começamos a fazer aquele culto, as pessoas saíram para fora das suas casas. Saíram das suas casas para ouvirem a palavra. E estavam ouvindo cântico, estavam ouvindo a palavra. E de repente ele sai irado, querendo acabar com aquele culto, querendo destruir a caixa de som. E ele falou, eu não quero a bênção de vocês. Eu não quero a bênção da igreja. Eu não quero nem ouvir falar de Jesus. Nesse dia, pessoas que rejeitaram a palavra. Pessoas que não quiseram a bênção de Deus. Se elas estiverem vivas e se Jesus voltar para buscar a sua igreja e elas não se arrependerem, elas enfrentarão a grande tribulação. E nesse dia, as pessoas procurarão uma resposta. Procurarão ter paz, mas não encontrarão, porque rejeitaram a mensagem do Evangelho. Rejeitaram a mensagem da igreja, que é uma mensagem de salvação, uma mensagem de graça, uma mensagem de misericórdia. Mas o texto vai dizer, Mateus capítulo 24, versículo 21, que nós lemos no início, que esse dia será um dia como nunca houve. O princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais, porque será realmente um dia terrível. Eu digo aqui, como os dias de Noé. Por que como os dias de Noé? A grande tribulação só dará início depois que a porta da graça se fechar. Hebreus capítulo 4, versículo 16, fala a respeito da porta da graça, que ela está aberta para que todos entrem. Naqueles dias de Noé, Noé estava pregando, Noé estava falando a respeito do dilúvio. Virá um dilúvio por aí, hein? Se preparem, entrem na arca, porque o dilúvio chegará. E o povo estava bebendo nas suas orgias, nas prostituições, nas suas bebedeiras, nas suas lascívias, e não ouviram a pregação de Noé. Só que Noé continuou pregando, Noé continuou anunciando, e nós somos assim. As pessoas zombam, as pessoas tentam nos agredir até mesmo com instrumentos, com marretas, querendo destruir a caixa de som, querendo machucar as nossas vidas. Mas nós continuamos anunciando, Jesus vai voltar. A grande tribulação chegará. Foge dela enquanto vocês podem. Mas tem muitos que não querem ouvir. Tem muitos que não querem aceitar. Mas um dia, a porta da graça vai se fechar. A porta da arca vai se fechar. E quando ela se fechar, o dilúvio virá. A grande tribulação começará. Abrirá-se então o princípio, o início da grande tribulação. Eu, de forma didática, prefiro chamar os 3 anos e meio iniciais de tribulação e a segunda parte, os 3 anos e meio finais da grande tribulação, mas é apenas uma forma didática. O tempo da figueira, eu coloco aqui para vocês porque é o tempo da figueira. Jesus, quando está falando sobre o sermão profético, em Mateus capítulo 24, ele fala que quando nós queremos saber a respeito dos últimos dias, dos dias finais, que olhemos para a figueira. E nós sabemos numa tipologia bíblica que a figueira simboliza Israel. Bom, se a figueira simboliza Israel, Jesus está nos dizendo, olhai para Israel. Aí ele continua dizendo, se não me engano, no versículo de número 35, ele fala, olhai para a figueira. Quando os ramos estiverem tenros, seus frutos já brotarem, sabeis que está próximo o verão. O verão, na simbologia, significa o arrebatamento. Então, o que Jesus está nos trazendo, de forma objetiva, é olhai para Israel, porque Israel é o relógio escatológico. E quando olhamos para Israel, vemos em Israel uma figueira que já tem os seus brotos, os seus ramos, os seus frutos cheios na árvore. Israel foi cortada no ano 70 depois de Cristo, com o imperador Tito, seu pai Vespasiano, quando a cidade de Jerusalém foi destruída e desde então Israel ficou assolada. Mas depois do dia 2 de novembro de 1917, dia 14 de maio de 1948, essas datas que foram marcadas, que foram ilustres, é apenas o crescimento da figueira.
os ramos se tornando tenros, os frutos brotando na figueira. E uma coisa é certeza: Jesus está às portas e o verão está próximo. Graças a Deus por isso. E quando nós damos continuidade, eu disse para você que a porta da arca vai se fechar e o dilúvio chegará, o arrebatamento vai acontecer, o Espírito levará a igreja até as nuvens para o encontro do seu noivo e o Senhor nos receberá nos ares. E quando isso acontecer, quando isso ocorrer, então dará-se início à grande tribulação. Tiago, mas o que vai acontecer na grande tribulação? Ora, será um dia de derramamento da ira divina, aonde serão liberados 7 selos, as 7 trombetas, as 7 salvas, onde acontecerão coisas terríveis. Quando, por exemplo, eu vou citar para não demorar muito, para não delongar, porque esse é assunto para mais de hora, para mais de dias conversando. Então eu vou citar apenas um. Quando a 5ª trombeta tocar, deixa eu abrir com você, se eu não me engano, Apocalipse capítulo de número 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço, vai acontecer com a 5ª trombeta. O poço será aberto do abismo, subiu uma fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E como fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. O sol se escurecerá. E da fumaça vieram gafanhotos, aqui são demônios, sobre a terra. E foi-lhes dado o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito, melhor, que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Aquele dia será dia de tormento para os homens. Homens ricos, poderosos, grandes, sofrerão tormentas por demônios como gafanhotos, como escorpiões. E aqui tu tem uma tipologia. Quando fala de gafanhoto, fala porque o gafanhoto ele come e já vai defecando, ou seja, ele não tem a sua fome saciada. Ele come, não para de comer. Quando fala de escorpião, fala da ferida que causará, da dor, do tormento que esses demônios causarão aos homens. E diz o texto, versículo 5, e foi-lhes permitido que não os matassem, mas por 5 meses atormentassem, porque a morte se ausentará da terra durante 5 meses. 5 meses que os homens procurarão a morte, mas não se encontrarão. Eles pularão de penhasco, machucarão, quebrarão os ossos, mas a morte não chegará para eles, porque será um dia de tormento. Que Deus guarde a nossa casa, que Deus guarde a nossa família, que Deus guarde as nossas vidas, porque nós estaremos com o nosso Senhor. Ai daquilo que ficar. Por isso você precisa avisar a tua casa, você precisa avisar a tua família, você precisa avisar os seus amigos que Jesus está voltando e que a grande tribulação é real. Ela é verdadeira. Mas eu digo, aonde estará a igreja? Sabe onde estará a igreja? Alguns vão dizer, Tiago, a igreja passará pela grande tribulação? A resposta é não. A igreja não passará pela grande tribulação, porque a igreja estará com o Senhor. A igreja será raptada, arrebatada, tirada com força antes da grande tribulação. Porque na grande tribulação o anticristo vai se revelar. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas só dei um gostinho para vocês, tá? Onde estará a igreja então, Tiago? A igreja estará com Cristo. Aí que vai acontecer as bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, bodas de Cristo. Nós já falamos sobre isso, acho que foi na aula passada, se eu não me engano. A igreja estará recebendo o seu galardão, passará pelo tribunal de Cristo. Nós já falamos sobre isso também, e é tão bom quando a gente já fala, você já relembra da aula, você já recorda dos momentos que tivemos aqui na escola bíblica dominical, e você consegue assimilar. Enquanto uns estão passando pelo dia terrível da provação,
a igreja está recebendo o seu galardão. Oh, glória a Deus! A nossa casa estará lá em nome de Jesus. A nossa família desfrutará das bodas do Cordeiro. Mas lamentável, horrendo, terrível serão para as pessoas que aqui ficarão. Mas eu pulo. Aqui você pode acompanhar, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, em base à nossa fé, que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Como eu disse, são assuntos polêmicos no meio da escatologia, que divergem opiniões, mas nós estamos respaldados de textos bíblicos, como 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Romanos capítulo 1, versículo 18, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, muito importante esse texto, e também Isaías capítulo 26, versículo número 20, eu faço questão de ler esse texto. Eu vou começar a partir do versículo 17, posso? Me dê licença. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores, assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor. Isaías, o profeta messiânico, está trazendo uma simbologia, uma tipologia a respeito da mulher grávida. Tiago, mas isso para mim é familiar. Sim, Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, no sermão profético de Mateus capítulo 24, a respeito do princípio das dores. De forma hermenêutica, quando fazemos uma exegese do texto, ou seja, interpretamos o texto, esse princípio das dores nos aponta para uma mulher que está para dar à luz, que está para parir. Ela começa a sentir contrações, sim ou não? Ela começa a sentir dores, ela começa a ter fincadas abdominais. O que é isso? Nada mais do que o princípio das dores. A igreja está passando por isso. É como se a igreja estivesse gerando. Esse tempo fosse uma mulher grávida. E quanto mais se aproxima do dia de dar à luz, do dia de parir, ou posso melhorar, do dia do arrebatamento, mais as dores de parto acontecem, mais o princípio das dores acontecem, mais os sinais da volta de Jesus se intensificam. Aí o texto continua, versículo 19, versículo 18 melhor. Bem, concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento, livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Versículo 19, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Olha o que está dizendo. Não é apontando lá para Daniel, quando Daniel fala a respeito das duas ressurreições, a respeito dos mortos que ressuscitarão, e tem pessoas que ressuscitarão naquele dia, mártires, pessoas que morreram por causa do evangelho, naquele dia ressuscitarão para encontrar com o Senhor. Mas outros, lá no juízo final, ressuscitarão exatamente para o trono branco. E nós falaremos sobre isso nas próximas lições, fique atento. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque do teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu. Ó o versículo 20, é o versículo que nós chegamos. A igreja não estará aqui. Por quê? Porque o texto está dizendo, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías está dizendo, vocês não passarão pela ira, vocês serão escondidos nos quartos eternos, nos quartos celestiais. E isso tem tudo a ver com João capítulo 14, versículo 1 e versículo 2. Lê lá que você vai entender. Compare João capítulo 14, versículo 1 e versículo 2, versículo 3, com Isaías capítulo 26, versículo 17, 18, 19, 20 e aproveita o versículo de número 21, que diz assim, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, a grande tribulação. Por causa da sua iniquidade, a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Mas enquanto isso, nós estaremos escondidos nos nossos quartos e com as portas fechadas sobre nós. E Deus falando para nós, esconde-te por um momento, até que a ira
se passe. Glória a Deus por isso. Sim, o texto vai nos dizer que haverá sim salvação na grande tribulação, e podemos ver lá em Apocalipse capítulo 7, versículo número 14. Irmãos, claro que não dá para falar tudo. O assunto escatológico é um assunto muito delicado. Nós temos que ter calma, nós temos que ter prudência, sabedoria, direcionamento do Espírito Santo. Sem ele, nós não conseguimos falar sobre esse assunto. Porém, é um assunto muito vasto, muito grande, que vai muitas e muitas aulas. E na escola dominical nós tentamos fazer de uma maneira mais profunda possível, mas não dá para aprofundar tanto. É muitos assuntos, principalmente aqui no subsídio teológico que você está tendo para a aula da escola dominical. Por isso, a gente vai falando alguns assuntos e talvez passa de uma maneira um pouco mais superficial para aprofundarmos em outros. Mas você, na sua casa, continue esse assunto, né? Vai estudar, procure livros da CPAD, procure livros... homens de Deus que falem a respeito desse assunto dentro dessa visão pentecostal, visão pré-tribulacionista, que é a nossa visão. É importante nós sabermos a respeito das outras linhas de raciocínio com toda certeza, mas que nós fiquemos com a Bíblia e com aquilo que os nossos pais nos ensinam, inspirados nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 7, versículo 14, diz da seguinte forma: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Tiago, então vai ser fácil? É só vir a grande tribulação e quem ficou já pode fazer alguma coisa para ser salvo? Irmãos, naquele dia, a salvação dentro da grande tribulação não será pela graça, será pelo sangue das próprias pessoas. Serão dias de perseguição. Se nós já temos perseguição hoje, imagina naquele grande dia ou naquele período da grande tribulação. Não queira ficar aqui. Salvemo-nos enquanto há tempo. Enquanto Noé, enquanto a igreja tem pregado, entre para dentro da arca, a arca da salvação, e não tente enfrentar o dilúvio. Não tente enfrentar a grande tribulação, porque será terrível. O controle do anticristo, agora sim. Chegará o tempo em que o anticristo será revelado, assim que a igreja for arrebatada. Por quê? Se tem uma coisa que impede a revelação do anticristo, é a igreja. É o Espírito Santo que habita na igreja. Sim, o anticristo, ele não está revelado. O Espírito dele opera. Primeira carta de João, nos escritos joaninos, João vai expressar a respeito do espírito do anticristo que tem operado até mesmo dentro da igreja. Tiago, não fala um trem desse não, pelo amor de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Ora, é o próprio apóstolo João que fala a respeito do espírito do anticristo. Tiago, o que é o anticristo? O que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que vai contrário aos princípios bíblicos. É o anticristo. Se Jesus veio para servir, o anticristo virá para ser servido. É tudo ao contrário. É anticristo. É contra os princípios da Bíblia Sagrada. E nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 6, que é o texto bíblico da lição de hoje, sobre os selos que serão abertos. Você pode ver lá que haverão cavaleiros, que serão soltos, entre eles o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, que serão libertos. Aí algumas pessoas, já até ouvi, certa feita eu fui no congresso da igreja do meu sogro, e naquele dia eu não tinha agenda nem nada assim, e eu fui prestigiar o congresso da mocidade, e o pregador que estava ministrando naquele dia estava falando a respeito do Apocalipse, da carta, da revelação. E quando ele estava ministrando, pregando, falando a respeito da volta de Jesus, ele teve um equívoco. Qual foi o equívoco? Ele falou que Jesus é esse cavaleiro do primeiro cavalo branco, aqui de Apocalipse capítulo 6. E a igreja começou a glorificar. Só que, na verdade, o que nós precisamos entender é que Jesus não é
esse cavaleiro que está montado sobre um cavalo branco? Aqui, na verdade, é o anticristo. E você vê pelas características. O cavaleiro, que é Jesus, que está montado sobre o cavalo branco, não é no capítulo 6 de Apocalipse, mas é lá no capítulo 19. Então, nós precisamos entender isso. Por que é importante nós estudarmos o Apocalipse? Para que nós não sejamos enganados. Claro que eu não estou dizendo que o pregador estava enganando, foi um equívoco, foi um erro teológico. Depois de algum tempo, ele é de conversa vai, é amigo nosso, é de dentro do nosso povo. Ele entendeu que ele realmente equivocou-se, mas o que eu digo é que nós devemos estar preparados para entendermos e para defendermos a nossa fé, porque outras seitas, segmentos, tentam colocar na nossa mente que Jesus é esse cavaleiro, e não é. É só você olhar as características. Quando você olha aqui, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Isso aqui está falando dos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, onde será uma falsa paz, onde o povo fala assim, está tudo certo. Realmente esse é o Messias, mas na verdade é o anticristo, é o falso Messias. E é nessa época que o povo de Israel será enganado. Sim, porque o anticristo virá com poder político, virá com poder econômico, virá com poder social, religioso, e se assentará, ou enganará, lubridiará todo o povo de Israel. Porque o povo de Israel vai achar que é o Messias, mas não é. Porque o povo de Israel ainda está esperando o Messias. E quando o anticristo vier, ele virá dessa forma. Cavalo branco, né? Aqui está mostrando uma simbologia, uma tipologia. Aqui está falando a respeito de figuras de linguagem. Mas um cavalo branco que está com uma coroa, que saiu vitorioso para vencer e vai enganar todos. As mídias televisivas, as mídias sociais serão enganadas. Mas a igreja não estará mais aqui. A igreja não estará mais nessa terra. E ele virá para, não, calma, aconteceu, mas foi isso, foi aquilo, e o povo vai acreditar. E ele vai começar a ser vitorioso, a vencer, mas apenas durante 3 anos e meio, porque depois haverá aberto o segundo selo, e virá então o cavalo vermelho, depois o cavalo preto, e por fim o cavalo amarelo. Todos têm o seu significado. O cavalo branco, a falsa paz. O cavalo vermelho falará sobre as guerras. O cavalo preto falará sobre a fome. E o cavalo amarelo falará sobre a morte. Mas isso é assunto para outras lições. Eu apenas quis dar uma explanada de forma bem superficial para que você entenda. Tiago, então, qual é um dos propósitos da grande tribulação? Qual é? É a restauração espiritual de Israel. Porque eu disse que o anticristo vai lubridiar, vai enganar o povo de Israel, mas depois de 3 anos e meio, eu preciso abrir minha Bíblia. Daniel, capítulo de número 9. Eu preciso abrir para que você entenda. Deixa eu achar Daniel aqui na minha Bíblia. Enquanto você acha na sua Bíblia aí. Daniel capítulo 9, achei. Versículo de número 24. Aqui fala sobre as 70 semanas, 25. Aqui, 26. Olha. E depois das 62 semanas, queria ter tempo, hein, para falar sobre isso. É um assunto extremamente interessante. Vale a pena você estudar, tá? Vale muito a pena. Eu tenho um assunto, essa aqui é até uma Bíblia, eu não sei se dá para ver, mas aqui tem algumas anotações, alguns estudos que eu fiz. Inclusive, hoje eu peguei alguns estudos pela parte da manhã para ver sobre a grande tribulação, recordar alguns assuntos. Coisas que eu tinha escrito em 2018. Por isso que eu sempre falo, pega seu bloco de anotação. Que talvez você use hoje, mas daqui 2, 3 anos, 4 anos, você consiga olhar novamente e se relembrar de alguns assuntos, tá? Depois das 62 semanas, assunto que vai a pena ser estudado, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Por que eu falo isso? O anticristo, ele virá de uma certa localidade. Tiago, o anticristo vai vir do Brasil, vai vir disso, vai vir daquilo?
Não, aqui o texto está dizendo, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que é o anticristo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E qual foi o povo que destruiu o santuário e a cidade? Jerusalém. Eu já disse aqui, 70 depois de Cristo, Tito, Império Romano, com seu pai Vespasiano, invadiu Jerusalém e destruiu. Então, se aqui está dizendo que o povo do príncipe, que há de vir destruirá a cidade e o santuário, está falando ou de Roma ou do Império Romano. Só que o Império Romano, ele é formado por diversas cidades. Mas o que nós temos de base bíblica é que o anticristo virá de lá. Do Império Romano, das cidades que fazem parte do Império Romano ou de Roma. Não significa que é de Roma, tá? Significa que é daquela região, que é daquele império, o Império Romano. E para isso nós precisamos ver o Império Romano hoje, o Império Romano passado. São assuntos que dá para nós estudarmos de forma mais profunda em próximas aulas. Porém, quando o anticristo enganar o povo perceberá o engano, o anticristo se revelará, virá então realmente a grande tribulação, porque até então estava apenas a tribulação, a falsa paz, tudo certo, tudo bonitinho, mas quando ele se revelar, a grande tribulação e dará início os 3 anos e meio finais, e então o povo de Deus será perseguido. E nós já estamos no final dessa aula. Serão perseguidos pelas nações do norte, estarão e virão de todos os lados para atormentar o povo de Deus. E o povo de Deus será encurralado no monte. Oh, glória a Deus! Se cumprirá a palavra de Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2. E o meu amado virá sobre os montes. Oh, glória a Deus! E sabe quem estará junto com o amado para salvar Israel? A igreja. Porque a primeira fase da vinda de Cristo, Jesus ele vem para a igreja. A segunda fase será aqui, para salvar Israel, e Jesus virá com a igreja, pulando sobre os montes para salvar, para restaurar o povo de Israel. Irmãos, e tem muita coisa para nós falarmos a respeito disso, mas nós já chegamos no final da nossa aula. Eu espero que dê para você deu para você, melhor, entender um pouco a respeito da grande tribulação. Eu acredito que você foi edificado, assim como eu fui edificado, e que nós temos aí alguns pontos para continuarmos estudando em nossas casas, e como eu disse, o assunto é longo demais, senão nós ficaremos aqui 2, 3 horas, e haja tempo para isso. E como seria bom se nós tivéssemos realmente esse tempo. Então que você venha continuar nos estudos para dar a melhor aula possível, seja embasado na Bíblia Sagrada, e que o Espírito Santo ilumine a sua mente para continuar nos estudos da escatologia, e que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família em todo o tempo, e que nós estejamos preparados para a volta de Jesus. Entremos na arca antes que o dilúvio chegue. Estejamos preparados para a volta de Jesus, para que nós e a nossa casa não passemos pela grande tribulação. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.